40, a partir do 40, nós paramos no 39, a partir do 40, João capítulo 1, versículo 40, só reforçando o que temos falado, nós concluímos o livro de Mateus no YouTube, do capítulo 1 até o 28, qual a diferença do mergulho que fizemos em Mateus para o mergulho de João? Mateus eram 3 dias na semana, e a cada meditação era um capítulo, então a gente mastigava, não era rápido, não foi rápido, mas também não era devagar. João, a gente está mastigando mais, tanto é que é a quarta semana e estamos no mesmo capítulo. Então, essa é a média, 3 semanas, 4 semanas por capítulo. Lá em Mateus era um dia, um capítulo. Essa é a diferença. Nós vamos anunciar ainda essa semana quando vamos começar Marcos, lá no YouTube. Agora, livro de João, nós vamos virar o ano. Então, aproveite que ainda estamos no capítulo 1 e vamos mergulhar. Vamos mergulhar. Você envia aqui para mim, pro aquele outro zap, do pessoal para esse aqui, por gentileza. Versículo 40. Vamos lá, diz assim: André, irmão de Simão Pedro, era um dos que ouviram o que João tinha dito e seguiram Jesus. André foi procurar seu irmão Simão e lhe disse: encontramos o Messias, isto é, o Cristo. Então André levou Simão para conhecer Jesus. Olhando para ele, Jesus disse: você é Simão, filho de João, mas será chamado Cefas, isto é, Pedro. No dia seguinte, Jesus decidiu ir a Galileia, encontrou Filipe e lhe disse: siga-me. Filipe era de Betsaida, cidade natal de André e Pedro. Filipe foi procurar Natanael e lhe disse: encontramos aquele sobre quem Moisés na lei e os profetas escreveram. Seu nome é Jesus de Nazaré, filho de José. Vamos parar um pouquinho aqui e qual é a principal lição desses versículos que nós lemos? É que, por exemplo, por que alguém, ao se deparar com Jesus, como o Filipe aqui, ele dizia: vem, me segue. Filipe largava tudo e seguia, porque tem um contexto, né? Não era uma coisa assim, ao mesmo tempo que foi na hora, também não foi na hora. Na verdade foi na hora, mas, como eu disse, tinha um contexto. Isso fica claro aqui no versículo 45, porque para a gente, se nós não lermos e fizermos essa sincronia de Antigo com o Novo Testamento, a gente pensa assim: poxa, mas é assim? Encontrou, larga tudo e segue? É porque eles já haviam ouvido, lido, eles estavam aguardando, havia uma expectativa para a vinda do Messias. Então isso é um agir do Espírito, queimava, testificava, eles reconheciam, era alguém muito aguardado, era alguém que eles já tinham ouvido falar, era alguém que eles já tinham uma enorme, muitos, estou me referindo àqueles de coração aberto, aqueles de coração
moldável, aqueles de coração humilde, porque esses reconheciam Jesus como Messias, porque nós já lemos em diversas passagens do Evangelho que haviam aqueles com o coração endurecido, orgulhosos, e que por mais que Jesus pregasse e multidões se convertiam, por mais que ele fizesse os sinais e os milagres, ainda assim eles não davam o braço a torcer. O orgulho era tanto. Aqui a gente entra sempre no Evangelho, nós somos levados a uma reflexão de orgulho e humildade. Orgulho, coração fechado; humildade, coração aberto. Orgulho, um coração duro; humildade, um coração ensinável, moldável. E é por essa razão, esses dias nós até postamos nas redes sociais, que se Jesus nos resolvesse, desde quando ele se batizou nas águas até ir para a cruz, se ele decidisse comer, não comer com pecadores, se ele tivesse a decisão assim: eu não vou comer com pecadores, então ele comeria durante esses 3 anos, literalmente sozinho, porque quem não era pecador? Quem não era pecador? A diferença é que os humildes se viam como pecadores, se viam como alguém que precisava de salvação, e a salvação vem para esse, a salvação vem para quem reconhece que não está salvo, porque alguém que se acha salvo não vai receber a salvação, não vai entender que precisa, portanto também não vai buscar. É por essa razão que Jesus comia com os pecadores, com os publicanos, porque nesses ele via o que não via em muitos líderes religiosos, em muitos conhecedores da lei, em muitos que aparentemente eram certinhos, no modo de vestir, no modo de falar, no modo de orar. Aparentemente eles eram pessoas espirituais, aparentemente eles eram mais próximos de Deus, mas era só aparência, era só externo, porque a religiosidade trata exatamente disso, do externo, do exterior, do lado de fora. Mas Jesus, e não é só no Novo Testamento, desde do Antigo, o tempo todo Deus sempre olhou o coração. Ele falou isso quando escolheu Davi. Ele disse para o profeta, o próprio Deus falou para o profeta Samuel: não atentes para a aparência, não atentes para o tamanho, para a idade, para como ele é, porque eu não sou como os homens que olham o exterior. Ele disse para o profeta: eu olho o coração. O que eu escolhi, ele estava na casa lá, e havia os irmãos de Davi, muitos com uma aparência melhor, mais fortes, maiores, mais velhos, e Deus fala: não se atente para isso, o que eu escolhi não está aqui, o que eu escolhi não está aqui, não está aqui. Quando ele o conduziu, quando ele foi conduzido até onde Davi estava, cuidando das ovelhas, quando ele o olhou, aí Deus falou, porque foi humanamente falando um choque. Pera lá, o rei de Israel, esse rapaz, futuro rei de Israel, porque era uma potência, era um cargo extremamente relevante, importante, de muita responsabilidade. Quando ele olha, pera lá, né, dentro dele, como se ele tivesse, calma aí. E aí Deus fala com ele: Samuel, é meu plano, você não sabe, quem sabe de tudo sou eu. Não se atente para a aparência dele, porque isso aí é coisa externa, isso aí é a religião que considera isso. São os homens que consideram isso. Deus, olho o interior. Então Deus, ele olha, você que está, eu me dirijo a quem está aqui, me dirijo a você que está online. Deus olha o seu coração. Como está o seu coração?
como está o seu coração? Como está o meu coração? Essa é uma pergunta boa para a gente fazer nesta noite, neste culto, neste momento. Como realmente está o seu coração? Como? De verdade, sinceramente, como está o seu coração? Como está nós que estamos aqui presencialmente, como está, de verdade? O que Deus vê quando olha para o nosso coração? No início do culto nós oramos por aqueles que carregavam ressentimento, por aqueles que estavam magoados. Não havia, nós nem planejamos orar desta forma. Foi ali, durante alguns minutos atrás, durante a oração, fomos conduzidos a orar por estes. E eu acredito que eu particularmente eu vibro e louvo muito a Deus. Eu gosto muito, muito mesmo, quando no culto nós fazemos ou falamos algo que não estava programado. Não é que seja errado o pregador programar, fazer esboço, fazer anotações para pregar. Não é que seja errado, isso é bom, mas melhor ainda é quando a gente dá ao Espírito Santo. Isso serve para todos nós, não só para o pregador que conduz a reunião, o culto, mas para você que, quando vai falar de Jesus, para você que vai fazer qualquer atividade. A gente pode levar isso até para o lado profissional, para a sua vida pessoal, de você, tudo bem, você planeja a sua vida econômica, e no meu caso, planeja o culto, você planeja as suas finanças, planeja a sua vida econômica, tá certo? Você planeja a sua vida, as metas, planeja o seu mês, sua semana, seu ano, tá tudo bem, planejar é bom, mas não fique preso a esse planejamento. É como a gente aqui, eu fiz o esboço, está aqui anotado mais ou menos o que vai ser pregado, eu sei quais são os versículos, até porque nós estamos numa série, então as mensagens de terça sempre vão ser contínuas, né? Nós vamos continuar a pregação da terça passada, então a gente sabe quais serão os versículos, tudo bem, mas eu não posso ficar preso a isso, eu tenho que estar aqui. No caso do pregador, tem que estar, e vocês, e nós, em tudo na nossa vida, dando liberdade ao Espírito, dando liberdade ao Espírito Santo. O Espírito Santo tem que encontrar liberdade. Eu ia falar isso, mas na hora não falei. Eu não ia falar isso, mas na hora acabei falando. Deixa, é Deus. É Deus agindo, deixa. Olha, eu não ia vir para cá e decidi vir. Olha, eu planejei uma outra coisa. Se você tem orado, se você tem procurado agradar a Deus, se você tem procurado viver o Evangelho, então deixa o mover do Espírito, deixa o Espírito te mover, deixa o Espírito fluir, não fique preso ao planejamento, não, deixa ele encontrar liberdade em você, amém? Deixa ele encontrar liberdade em você. Por isso nossa oração deve ser sempre: Senhor, eu planejei isso aqui, eu me preparei para isso aqui, eu estou na vida amorosa, por exemplo, eu estou pensando nesse aqui, ou estou pensando nessa aqui, eu estou gostando desse aqui, estou paquerando essa aqui, mas eu não quero determinar, me fechar para isso, que seja feita a tua vontade, porque se a gente se fecha, então que seja feita a nossa vontade, corremos o risco de entrar nisso sem perceber. Então, Senhor, eu não estou fechado. Por exemplo, quando alguém te perguntar: você pensa em fazer isso? Você pensa em fazer aquilo? A não ser que o Espírito Santo já tenha confirmado, te revelado, então você pode responder: penso. Nós podemos responder: não penso, porque já foi Deus que falou, e ele já confirmou, tudo bem. Agora, se ele não confirmou, se é uma coisa que você ainda pensa,
Então, por conta própria, não fecha esse assunto, dizendo penso ou não penso. Fala, olha, ou então você diz assim, eu penso, mas não é uma vírgula, mas que seja feita a vontade de Deus. Quando perguntam para mim e Michele, e aí, vocês vão ter filhos depois de tanto tempo? Um exemplo pessoal aqui, depois de tanto tempo sem ter, enfim, a maioria já sabe o contexto, passou o tempo até de reverter, né, a vasectomia. E aí quando nos perguntam, se alguém pergunta, e aí? Então eu não fecho, dizendo não, e também a princípio eu não falo sim, ou com certeza, ou se eu falar sim, eu falaria sim, vírgula, mas que seja feita a vontade de Deus, porque eu estou dando ao próprio Deus a liberdade para fazer o que Ele quiser, porque vai que eu feche esse assunto, e no fundo eu estou fechando pela minha vontade, seja não ou seja sim, eu não quero que seja feita a minha vontade, seja não ou seja sim, eu quero que seja a vontade dEle, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, como está escrito. Então leve isso para a tua vida no geral, espiritual, sentimental, familiar, como esse exemplo que eu acabei de dar, nosso, econômico, profissional, etc. Planeje, mas não ponha ponto final. Você pode pôr uma vírgula ou até um ponto, mas é um ponto parágrafo, não é um ponto final. Deixa Deus colocar. Só coloque ponto final, como eu disse, se veio de Deus, se Ele já confirmou. Então é ponto final, foi Deus que te falou, então vamos em frente. É assim que Deus espera. Assim age o filho, assim age o discípulo, assim age aquele que se entregou para Jesus. No domingo a gente estava fazendo um culto aqui, e uma pessoa colocou nos comentários, mas o que é essa entrega? Essa entrega é exatamente isso. Essa entrega, o que é ter vida? O que é a vida? O que é viver o meu propósito de vida? Qual é a melhor explicação para propósito de vida? Eu viver a vida de Deus. Eu viver a vida de Deus. Eu viver a vontade dEle. Eu fui criado para isso. Isso foi abalado pelo ser humano, pelo homem lá no Éden. Estava tudo perfeito. O ser humano criado para adorar a Deus, para se relacionar com Deus, para fazer a vontade de Deus. Mas depois que o homem se deixou levar pelo seu coração, pelo ego e a tentação de Satanás usando a serpente, ali quando o pecado entrou, as coisas espiritualmente falando, se complicaram até Jesus vir. A nossa natureza humana ficou completamente inclinada ao pecado e a querer se satisfazer, a querer fazer a sua própria vontade. Então o ser humano, ele tende a ser o seu próprio Deus. O ser humano tende a ser o seu próprio Deus. E viver pela carne, viver pelo que ele sente. Então assim, é comum, vocês já ouviram isso, todos nós já ouvimos isso. Olha, eu vou fazer o que eu estou sentindo, eu faço o que está na minha cabeça. A partir de agora eu vou fazer o que eu quero, sabe? Ninguém vai mandar em mim não. Já ouviu isso? A pessoa às vezes quando ela está pilhada assim, revoltada, chateada, ela fala, ninguém vai mandar em mim não. Ninguém vai mandar. Se ela falasse assim, ninguém vai mandar em mim não, só Deus, tudo bem. O problema é se a pessoa falar assim, ninguém vai mandar em mim não, agora eu vou fazer o que eu quero. Aí está distante de Deus, porque a gente se aproxima dele quando a gente fala assim, não vou fazer o que eu quero. É o oposto, não vou fazer o que eu quero não vou fazer mais o que eu quero, vou fazer o que ele quiser, o que ele determinar, vai ser a vontade dele.
Com isso, isso é entrega. Isso é entrega, pessoal. Isso é a entrega. Isso é morrer. Isso é morte. Isso é morte. A morte que conduz à vida. Isso é a morte que conduz à vida. Na verdade, isso é vida, que começa com a morte da carne, do eu, das minhas vontades. Mas isso, na verdade, é a vida. Jesus foi bem claro quando ele disse: aquele que quer achar a vida, perderá. Aquele que perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Achá-la-á. Então é nessa entrega, é nessa perda, é nessa morte, é nesse sacrifício, dia após dia, do meu eu, que eu encontro a vida, encontro o meu propósito de vida. É como se, olha gente, olha só, por favor, isso aqui é a parte mais forte de tudo que nós vamos falar. Não é um assunto hoje, não vou me aprofundar nisso hoje. Isso pode será futuramente uma mensagem de domingo. Mas eu vou abrir um parênteses aqui, escute bem o que eu vou lhe dizer. Deus criou Adão e Eva. Antes do pecado, como eu disse, estava tudo perfeito. Enquanto o ser humano se submetia a Deus, enquanto o ser humano fazia a vontade de Deus, enquanto o ser humano fazia do jeito de Deus, havia harmonia, havia paz, estava tudo perfeito, e assim era para ser até hoje. Nunca era para ter virado essa loucura, nunca era para ter virado esse egoísmo, essas mortes, tudo isso. Mas a partir do momento que o ser humano fez a sua vontade, como nós falamos, é que começou tudo isso. Muito bem. Então, quando uma pessoa individualmente ela decide se negar, ela decide fazer o contrário do que Adão fez, Adão e Eva fizeram, e ela decide se negar para fazer a vontade de Deus, então a gente volta lá no Éden, e sabe aquela paz que era para ser, que foi interrompida pelo pecado? Sabe aquela harmonia que era para ser, mas que foi interrompida? Ela volta, gente. Não volta a nível coletivo, não volta para o mundo inteiro, mas volta para você que se entregou para Jesus, porque Jesus foi na cruz para isso. E quando eu também me nego, morro, sacrifico minha vontade, quando eu vivo essa vida de cruz, eu costumo chamar isso de vida de cruz, a vida de cruz, a vida de se negar, mas essa vida de cruz ao mesmo tempo é a vida abundante, essa vida de cruz é ao mesmo tempo a vida eterna, essa vida de cruz é ao mesmo tempo a vida que Deus está completamente no controle. É nessa vida de cruz que a vontade dele se realiza, boa, perfeita e agradável. É nessa vida de cruz que ele te guia, que ele cuida da gente nos mínimos detalhes, que a gente fica assim de boca aberta: meu Deus, que é isso? Que amor é esse? Que graça maravilhosa, que cuidado! O Senhor está sempre cuidando, me colocando no lugar certo, na hora certa, diante das pessoas certas, me livrando, me guiando. Como uma pessoa escreveu no grupo do Vida de Filho, ela dizendo: eu pedi a Deus para me mostrar, eu disse a Deus que eu queria aprender o Evangelho verdadeiro. Foi quando Deus, e várias pessoas estão dizendo isso, e eu também. Por exemplo, as pessoas que, é coisa maravilhosa, Deus não resiste uma oração sincera, uma oração feita com fé. Você fala assim: Deus, eu não quero ser enganado, por favor, me mostra o que o Senhor quer de mim, me mostra o que o Senhor tem para mim, me mostra aonde eu tenho que ir, com quem eu tenho que falar, o que o Senhor quer de mim, o que está faltando. Eu quero te agradar, mas não é uma oração de si para si, igual do fariseu. É uma oração para Deus, não é uma oração para si, não é uma oração: Senhor, faz isso que eu quero, faz isso que eu desejo. Não, é uma oração para Deus: Senhor,
Eu quero te agradar. O que o Senhor quer para eu te agradar? O que o Senhor quer para eu quero realmente te conhecer. Quero te conhecer. Essa oração, meu Deus, Deus jamais vai deixar de atender uma oração sincera. Isso, pessoal, se uma pessoa fizer essa oração, não importa a igreja, inclusive se for num lugar, seja qual for, pode ser várias igrejas, qualquer uma, ainda que seja num lugar que ensine coisas que não deveriam ser ensinadas, mas não é sobre o lugar, é sobre uma pessoa que está orando com sinceridade. Deus vai se revelar a essa pessoa, por causa dessa sinceridade, por causa dessa fé, dessa humildade. O problema é que às vezes Deus age, Deus atua nessa pessoa, e essa pessoa, em vez de dar glória para Deus, vai dar a glória para o lugar onde ela estava quando fez essa oração. Mas não é sobre o lugar, é sobre um Deus que atende um coração quebrantado. Se você agora aqui fizer uma oração quebrantada, não é sobre o lugar, porque não é o lugar, nem o lugar fixo temos ainda na igreja. Temos uma graça maravilhosa de Deus usando um casal como instrumento para a gente se reunir aqui no início de um trabalho que sempre é difícil. Sempre é difícil. Então, mas assim, é uma casa, porque igreja somos nós, não é um lugar sagrado. Esse lugar não é sagrado, e nem será também o lugar que nós formos como igreja de forma definitiva. Não é o lugar, é sobre as pessoas, é sobre a presença de Deus, é sobre pessoas, não é sobre o lugar. Poderia ser na calçada ali, pessoal. Uma oração pode ser no banheiro, pode ser no chuveiro, uma oração quebrantada, sincera, humilde. Deus não vai existir, não vai jamais. Mas que a glória seja toda dele, e não de quem estava orando, e não do lugar, porque é tudo sobre ele, toda a glória é somente dele, toda, não é uma parte da glória, não é 99% da glória, 100% da glória é dele. Não a mim, Senhor, está escrito, mas a ti toda a glória. Não a mim, não a você, não a nada e nem a ninguém, a Jesus toda a honra e toda a glória. Amém, pessoal? Entenderam a parte que quando uma pessoa se entrega a Jesus pelo que ele fez na cruz, volta o que nunca deveria ter sido interrompido? Isso é demais, gente. Tá o mundo jaz do maligno, então aqui é complicado mesmo, aqui as pessoas o mundo está piorando e vai piorar, gente. Mas volta em que sentido? Volta no interior, não volta no mundo, mas volta em você, volta na sua mente, no seu coração, e você passa a viver aquela relação que Adão vivia antes do pecado, de Deus no final da tarde vindo, falando com ele, e eles se relacionando. Tanto a relação com Deus como a relação de um com o outro, havia harmonia. Então a nossa relação com Deus e a nossa relação com o próximo fica realmente maravilhosa quando nos entregamos a Jesus, porque não somos humanos, mas não mais escravos do pecado, somos filhos, amigos, por causa da graça dele, por causa do que ele fez na cruz. Então, voltando aqui, ai meu Deus, eu não ia falar nada disso está no esboço, mas é o que eu disse, deixe o Espírito Santo fluir, planeje, escreva, prepare, mas deixe ele fluir, dá espaço para quem sabe de todas as coisas, dá espaço para quem sabe, quem está assistindo o culto, né? É igual você na sua vida pessoal também, dá espaço, você pensa que sabe, você estudou muito, mas você não sabe de tudo, você é humano, deixa ele agir, deixa ele trabalhar. Ai, glória a Deus, hein? É maravilhoso, é maravilhoso. Qual o versículo que a gente está mesmo, hein?
45, né? Filipe foi procurar Natanael e lhe disse: encontramos aquele sobre quem Moisés, na lei e os profetas escreveram. Seu nome é Jesus, filho de José. Nazaré, exclamou Natanael. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Venha e veja você mesmo, respondeu Filipe. Gente, isso aqui é uma coisa também que a gente estava meditando desde semana passada, e essas meditações estão ficando mais profundas hoje novamente. Eu estava vendo um exemplo de um pastor dizendo que ele estava dançando na cozinha da casa dele, e ele teve uma sensação de que alguém estava o vendo. E aí ele olhou, ele abriu os olhos assim, estava dançando de olhos fechados. Ninguém travou, voltou aqui. E aí ele estava dizendo o seguinte, isso aqui eu notei e quero dizer para vocês. Vem ver. A pessoa, se você está de fone, dançando, está dançando, a pessoa que, se chegar alguém e te ver dançando, sem ouvir o que você está ouvindo, ela não vai entender. Então assim, aí eu notei aqui, não tente explicar a dança para quem não está ouvindo a música. Não tente explicar a dança para quem não está ouvindo a música. Esse vem ver é assim, vem ver que você vai entender, vem ver que você vai compreender. Então às vezes a gente fica querendo convencer. Tudo bem, a gente tem que pregar, mas quem convence é o Espírito Santo. E além disso, ao invés de a gente ficar falando, nós podemos dizer, e o Espírito Santo vai nos tocar do momento da gente fazer isso, falar para a pessoa, vem ver, porque se você vê o que eu estou vendo, se você ouvir o que eu estou ouvindo, você vai sentir o que eu estou sentindo. Se você vê o que eu estou vendo, se você ouvir o que eu estou ouvindo, você vai sentir o que eu estou sentindo. Você não entende o que eu estou sentindo, porque você não tem ouvido o que eu tenho ouvido. E assim, é compreensível, gente. Então não queira, sabe, que a gente não queira forçar, empurrar, porque não é assim. Mas a pessoa não entende, ela não entende porque ela não está ouvindo o que você está ouvindo. Então diga para ela, vem ver. Se ela quiser, ela vai vir, ela vai ver, ela vai ouvir, vai sentir, vai entender e vai passar a viver e dançar como você. Mas só querer dizer para ela, querer explicar, sabe, a dança sem ela ouvir a música, vem ver, vem ver. Isso também nos leva à reflexão do nosso testemunho, né? Do nosso testemunho, do ver, né? Do ver, mais do que falar. Nós falamos isso na terça-feira passada, né? Não adianta eu falar de misericórdia se a pessoa não vê misericórdia em mim. Não adianta eu falar de amor se ela não vê amor no meu modo de viver. Não adianta eu falar de justiça se ela não vê, no meu modo de viver, ela não vê justiça. Então, que a gente, antes de falar, ou além de falar, que aquilo que a gente fala, quando falarmos, que aquilo seja o nosso modo de viver. A gente está falando de misericórdia, mas o nosso modo de viver é um modo misericordioso. A gente está falando de amor, mas o nosso modo de viver é um modo amoroso. Somos uma igreja amorosa. Nós somos pessoas amorosas. Então a gente pode falar de amor. E quando a pessoa nos ouve falar de amor, ela diz, não, é isso aí, é o que eu vejo. É o que eu vejo. Que as pessoas possam dizer assim sobre você, sobre mim, sobre nós, mas na verdade, no fundo, sobre ele. Que as pessoas possam falar assim, olha, lá fala de amor, mas mais do que falar, eles são amorosos. Ele é amoroso, ele é atencioso, ele é compreensível.
Ele ajuda mesmo, ele se importa de verdade. As pessoas lá são assim. A fulana fala de amor. Mas fala de... Aí alguém fala, fala de amor fácil. É evangélico. Da igreja. Não, você não está entendendo. Ela é diferente. A Né é diferente. Você não está entendendo, calma aí. Não, mas aí é da igreja. Quem é que não é da igreja? Hoje, uma igreja em cada esquina, né? Uma igreja em cada esquina. Não, calma aí. Compreendo, sei. Você está chateado. Calma aí. Mas olha, eu conheço o Joedi. E ele é diferente. Não, calma aí. Eu conheço a Rosana. Você não está entendendo. Ela não é só dessa que fala. Vem ver. Ela vive isso. Sabe? Não é perfeita porque ninguém é, mas ela vive. Ela vive esse evangelho. Ela não só ouve ou lê, não, ela vive. Ela procura viver. Ela procura viver. Nós procuramos viver. Nós devemos procurar viver. E a graça nos dá prazer de viver. Nos capacita a viver. E faz esse viver um viver prazeroso, que eu costumo chamar de sacrifício alegre. Essa vida de cruz é o sacrifício alegre. E o Evangelho Jesus chamou isso de fardo leve. Tem fardo, que é o sacrifício do nosso eu, mas por causa do amor, ele é leve. Agora, quando não há amor, há várias outras coisas, e essas várias outras coisas tornam um fardo pesado. Aí diz aqui, vem e veja você mesmo, respondeu Filipe. Jesus viu Natanael se aproximar e disse: aí está um verdadeiro filho de Israel, um homem totalmente íntegro. Ele sabia de todas as coisas, né? Como o Senhor sabe a meu respeito? Perguntou Natanael. Jesus respondeu: vi você sob a figueira antes que Filipe o chamasse. Então Natanael exclamou: Rabi, o Senhor é o Filho de Deus, o Rei de Israel. Olha o que Jesus fala para ele: você crê nisso porque eu te disse que o vi sob a figueira? Você está dizendo, você está me reconhecendo como Messias, como Filho de Deus, como Rei de Israel, só porque eu te disse que te vi ali? Você verá coisas maiores do que essa. E acrescentou: eu lhes digo a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus descendo e subindo, aqui está subindo e descendo, sobre o Filho do Homem. Deus está dizendo assim, Ele está declarando: eu sou, em outras palavras, a escada que liga a terra ao céu. Eu sou o que liga a terra e o céu, e coisas maiores, a gente está no capítulo 1 aqui, né? Coisas maiores vocês verão. Sabe aquela escada que Jacó viu? Pois eu sou essa escada que liga a terra ao céu. É muito glorioso, pessoal, a gente ler aqui o Evangelho, o Novo Testamento, e perceber a conexão que há do velho com o novo. Perceber a conexão que há do que os profetas anunciaram, do que os reis falaram, com aquilo que Jesus está falando e vivenciando. Então, não despreze o Antigo Testamento, não despreze na sua Bíblia os livros do Antigo Testamento, não despreze, mas perceba a cristologia do texto, perceba Cristo sendo apontado em todo o Antigo, perceba Ele apontando para o Messias. Não o despreze, mas perceba isso, e a gente percebe, lendo o Evangelho, as profecias se cumprindo, e os judeus de coração, como a gente falou lá no início, ensinável, moldável, humilde, sem presunção, arrogância, orgulho, sem achar que sabe tudo, esses eram alcançados.
esses a graça alcança. Sempre, gente, pode ser quem for. Coração moldável, coração humilde, coração aberto, a graça vai impactar, a graça vai alcançar. E também não há limite para ela. Também, se estiver muito fechado, a graça pode abrir esse coração. Ele é Deus, Ele é soberano. Mas o que acontece é que o que acontecia é que a gente via aqueles de coração duro, sobretudo religiosos, muitos hipócritas, fariseus. Jesus não encontrava espaço, inclusive os confrontou, porque além deles não reconhecerem, ainda atrapalhava outros de reconhecer. Então Jesus, por amor, às vezes que Jesus foi duro, porque Jesus é amor, mas algumas vezes ele foi duro, o discurso dele foi duro, ele foi para cima, tem momentos que ele confrontou. Quais? Quando ele percebeu que algo estava sendo feito por sistemas, na época, econômicos, políticos e religiosos. E esses sistemas, quando Jesus percebia que estavam atrapalhando o povo, então pensa assim, Jesus tranquilo, manso, cheio de amor e graça, mas quando percebia que estava afetando o povo, que outras pessoas seriam afetadas, então por amor, esse Jesus manso, tranquilo, humilde, sereno, ele confrontava, ele ficava revoltado. A gente vê isso em Mateus 21, Mateus 22, Mateus 23, muito. A gente vê ele virando as mesas ali, porque a casa dele estava sendo feita de comércio. A gente vê ele dizendo para os fariseus palavras duríssimas, a ponto de ele dizer: vocês não entram e não deixam os outros entrarem. Então por que a revolta dele? Por causa desses outros que não estavam entrando, por causa deles. Então, mas quando você repreende alguém que está fazendo um ensinamento errado, confrontar ensinos errados, melhor deixar para lá. Não é melhor deixar para lá. Não é melhor deixar para lá. Porque se pessoas estão sendo prejudicadas, se pessoas estão se perdendo, não dá para deixar para lá. Com sabedoria, com amor, com equilíbrio, sim, mas não dá para deixar para lá. Jesus não deixou para lá, os apóstolos não deixaram para lá, e nós não vamos deixar para lá. Por amor, nós não podemos deixar para lá. Então, gente, eu quero encerrar aqui. Encerramos o capítulo 1 de João. Na quarta terça, vamos mastigando devagarinho. Eu quero encerrar aqui dizendo para vocês o seguinte: como está o seu coração? O seu coração é dele? Porque o que Jesus mais quer é o seu coração. Lembra quando ele entrou na casa de Zaqueu? Você pode estar participando desse culto pela primeira vez. Aqui presencialmente eu sei que não é a primeira vez de ninguém, mas se você está aqui no online, pode ser sua primeira vez ouvindo o Evangelho. Eu quero dizer para você que Jesus quer o seu coração. É isso que Ele quer. Porque qualquer outra coisa, se você entregar o seu coração para Ele, vai vir junto. Porque aonde está o nosso coração, está tudo que somos, está tudo que temos, está tudo que a gente pretende ter ou ser. Foi isso que aconteceu com Zaqueu. Quando a graça olhou, que Jesus era a própria graça, quando Jesus olhou para ele em cima da árvore, falou: vou entrar na tua casa. Publicano, caloteiro, corrupto. Jesus fala: vou entrar na tua casa. Eita, Jesus viu o que a gente não vê, Jesus vê a coisa. Não dá para julgar, pessoal. Mas fulano fez isso. Não faça isso, porque a gente não conhece o coração. Deixa Deus agir. A gente não pode se sentir superior a ninguém. A graça que nos alcançou vai alcançá-la também. A graça não é só para a gente. Jesus não é só nosso. Jesus não pertence a só a gente. A graça é para todos. Nós não contratamos a graça. Nós assinamos um contrato que não podemos dividi-la com outras pessoas.
Pelo amor de Deus, a graça é para todos, deixa ele trabalhar. E aí quando ele olhou para Zaqueu, falou, vou entrar na tua casa. Então isso constrange, né? Eu não mereço, é a graça. Pô, na minha casa, Então o que aconteceu com esse constrangimento? O que aconteceu com isso? A conversão, a entrega, a redenção. A ponto dele falar, olha, ele começou sem Jesus ter falado, olha, faça isso, faça aquilo outro. Ele partiu dele, começou a falar, eu vou restituir. Eu decido, eu devolvo, eu vou devolver. Sabe? Porque ali é o coração, ali é a graça agindo, ali é o Espírito Santo incomodando. Vou parar de fazer isso. Não, vou parar com aquilo. Não é regrinha, não é alguém no pé. Eu vou parar. Não, isso aqui não convém mais. Não convém, não estou. É a graça agindo. A graça está agindo. Então, deixa a graça agir. Só se entrega, só entrega teu coração. Por que ele entregou o econômico? Por que ele entregou, restituiu a quem ele tinha roubado? E mais, porque ele entregou o coração, ele rendeu o coração, pegou o coração dele, puf! O coração dele estava no dinheiro, mas ele tirou do dinheiro e pôs em Jesus. Quando ele pôs em Jesus, então pegar o dinheiro e devolver para quem ele tinha roubado, isso se tornou pequeno. Então não tenha pressa, não pense que tudo vai mudar no mesmo dia. Tem coisas que quando você entregar o seu coração, daquele momento, daquela oração, daquele culto, você já vai começar a consertar algumas coisas. Mas outras vão ser no processo, que a graça, que o Espírito Santo vai te tocando, vai te convencendo e você vai colocando as coisas em ordem, sem que alguém fique dizendo para você o que fazer. Mas o próprio amor, a própria graça te impulsionando e te capacitando a isso. Então vamos orar.